rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Evangelho no Lar. Apresentação: Vera Ferraz. Olá, bom dia, meus amigos, companheiros do Evangelho que nos acompanham aqui pela Rádio Brasil Espírita. Para os nossos corações, eu desejo muita paz. E que essa paz seja nutrida por pensamentos positivos, porque dessa forma nós ficaremos em harmonia. Lembrando a nossa água para a fluidificação pelos nossos irmãos benfeitores do plano espiritual superior que estão aqui a nos assistir enquanto nos debruçamos sobre a leitura do Evangelho. A leitura que prenuncia o nosso Evangelho hoje, eu escolhi do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E o título é Casa Espiritual. Vós também, como pedras vivas, sois edificados. Casa espiritual. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Cada homem é uma casa espiritual que deve estar, por deliberação e esforço do morador, em contínua modificação para melhor. E eu quero convidar a você para se imaginar uma casa. Então, valendo-nos do símbolo da casa, recordamos que existem casas ao abandono, caminhando para a ruína, e outras que se revelam sufocadas pela era entrelaçada ou transformada em redutos de seres traiçoeiros e venenosos da sombra. Aparecem, de quando em quando, edificações relaxadas, cujos inquilinos jamais se animam a remover o lixo desprezível e observam-se também moradias fantasiosas que ostentam fachada soberba com indisfarçável desorganização interior, tanto quanto as que se encontram penhoradas por hipotecas de grande vulto, sendo justo acrescentar que são raras as residências completamente livres, em constante renovação para melhor. Imaginemos essas casas. São muitas casas em diferentes estados. O aprendiz do Evangelho precisa, pois, refletir nas palavras de Simão Pedro, porque a lição de Jesus não deve ser tomada apenas como carícia embaladora, e sim por material de construção e reconstrução da reforma da casa íntima. Muitas vezes é imprescindível que os alicerces de nosso santuário interior sejam abalados e renovados. Cristo não é somente uma figuração filosófica ou religiosa nos altiplanos do pensamento universal. É também o restaurador da casa espiritual dos homens. O cristão, sem reforma interna, dispõe apenas das plantas do serviço.
O discípulo sincero, porém, é o trabalhador devotado que atinge a luz do Senhor, não em benefício de Jesus, mas, sobretudo, em favor de si mesmo. O que é possível entender pela lição de Jesus sendo comparada a material de construção e reconstrução da reforma integral da casa íntima? Somos seres em construção, estamos em processo. As lições de Jesus são os materiais de que necessitamos para a nossa edificação. Muitas vezes é necessário uma puxada de tapete para que possamos despertar. Geralmente, diante de uma crise que nos tira da suposta zona de conforto, avançamos num salto quântico de qualidade pela superação. Não basta o discurso, esse saber teórico, é necessário a vivência, é o exercício diário, é colocar em prática o que o Cristo nos traz como exemplo. É importante refletirmos sobre o texto e essa comparação muito bacana de esses estados diferentes das casas, fazendo uma relação com essa construção, a construção do nosso interior, da nossa forma de estar no mundo. E então, vamos elevar o nosso pensamento, fazer uma conexão com o alto, rogando a Jesus a sua presença luminosa nas nossas vidas, nos favorecendo o despertamento de bons pensamentos, relevantes reflexões e bom ânimo, para que possamos ter um dia produtivo, com firmeza e esperança, de praticarmos ações em favor do nosso crescimento e assim conseguirmos ser hoje melhores do que fomos ontem. Que Jesus nos abençoe, que Jesus esteja conosco a nos iluminar, intuir, nos ajudar nessa busca de melhorarmos. Que Maria esteja também a nos abençoar nesse instante. E a leitura do Evangelho de hoje está no capítulo 5, no capítulo 5, o 5. E o título é Perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos, cheios de decepções. Pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem. Pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra a terra da vida, para compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal.
a sábia previdência, onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Porque a vez de avaliar a justiça divina pela vossa, podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique, por mero capricho, a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se investigasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atiraríeis para o último plano. Crede-me, a morte é preferível, numa encarnação de 20 anos, a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que, antes do tempo, embranqueçam os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. É uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão prenhe de esperanças. De que esperanças falais? Das da terra, onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminho e enriquecer? Sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer tão cheia de esperanças? Quem vos diz que ela não seria saturada de amarguras? Desdenhais então das esperanças da vida futura, ao ponto de lhe preferirdes as da vida efêmera que arrastais na terra? Supondes, então, que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Em vez de vos queixardes, regozijai-vos quando praz a Deus retirar deste vale de miséria um de seus filhos. Não será egoístico desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Vós, espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto.
Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transporta de alegria. Mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem-amados. E, se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Sentireis aspirações grandiosas, que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, em 1863. A página do Evangelho de hoje: perda de pessoas amadas, mortes ou morte prematura. É tão curioso como todas as vezes que a gente abre um trecho do Evangelho, é um bálsamo, porque traz tanto esclarecimento. Eu escutei um dia desses, num discurso ou numa palestra, alguém dizer assim: o Espiritismo matou a morte, quando nos esclarece que a morte não existe. Mas o que nós temos aprendido sobre a morte durante a nossa existência? É um tema tabu. Aprendemos com a experiência, com a vivência, que a morte existe, mas nós evitamos falar sobre a morte, esclarecer, compreender. Fica tudo no movimento silencioso. Em geral, nós estamos acostumados a entender que o homem nasce, cresce, reproduz, desenvolve as suas atividades, constrói uma família e, quando tem todas as tarefas cumpridas, já com muita idade, sem muita coisa mais para fazer por aqui, quase sempre com a saúde bem comprometida, morre ou descansa na eternidade junto de Deus. E essa crença vem se consolidando. Ninguém fala em morte. A gente entende que as pessoas velhinhas vão embora. A vida segue. E quando o movimento dá-se ao contrário? Como é que a gente tem reagido? Porque é bem assim, não é? E então, quando ela nos surpreende, quando a morte chega de surpresa, como é que nós reagimos? Quem de nós se vê preparado ou preparada para lidar com perdas? Com a própria morte ou com a morte de um ser amado de forma prematura? Prematura para nós. Por isso, essa mensagem do Evangelho de hoje ser muitíssimo oportuna. Nós estamos vivenciando um contexto de crise causada por essa pandemia que tem nos sacudido a todo instante.
a possibilidade de morte iminente tem trazido um certo pavor. Tem nos abalado consideravelmente. Essa construção tão frágil que somos nós em cada um, essa construção frágil tem sido muitíssimo abalada nessa possibilidade de morte iminente que nós estamos vivenciando nesse momento de crise. E aí, fazendo um link com a leitura anterior sobre a casa espiritual, sobre essa leitura que nós fizemos há pouco, das diferentes formas, dos diferentes estágios ou estados de construções de casas. Umas em abandono, outras largadas, outras que têm uma fachada bonita, mas toda bagunçada por dentro, outra que está em hipoteca, enfim. Trazendo isso para nós, fazendo essa associação, essa relação, como nós estamos. Numa hora dessas em que a morte chega, como nós reagimos. E aí eu me reporto a uma história infantil, que na verdade é uma fábula dos 3 porquinhos. São as construções. Existem nessa fábula o modelo de 3 construções. De uma feita de palha, em que o lobo mau dá um sopro e a casa se desfaz. Outra de madeira, feita de qualquer forma, às pressas, que também se desfaz a um sopro. E a do terceiro, que é uma casa bem edificada, bem consolidada, com boa base, que o lobo mau não consegue de forma alguma abalar. Essas fábulas, elas, a princípio, nós entendemos que são feitas para os adultos, aliás, são feitas para as crianças, mas elas são feitas para todos nós, porque elas trazem sempre muitas lições, e se nós refletirmos sobre essas fábulas, elas trazem muita história, e geralmente relacionadas às nossas vidas, até porque são adultos quem as escreve. Então, voltando, sobre essa construção, como nós estamos nos construindo? Qual é o material que nós temos utilizado? Em que base nós estamos nos apoiando ou nos edificando? Porque nós estamos sentindo medo. Sim, nós estamos morrendo de medo de morrer. Engraçado esse trocadilho de palavras que revelam o nosso estado emocional. Nós estamos morrendo de medo de morrer. A verdade é que não sabemos lidar com perdas. Isso não nos foi ensinado. Qual é a mãe que aceita com resignação e equilíbrio a morte de um filho? Geralmente, diante de um evento dessa natureza, a reação é de indignação, revolta, sentimento de injustiça e até de descrença em Deus. E aí cabe o exemplo de Maria de Nazaré. Por isso também nós a enaltecemos tanto. Que força tão grande dessa mãe, porque acompanhou todo o martírio, todo o sofrimento de Jesus Cristo, seu Filho,
até o pé do madeiro, onde ele foi crucificado e morto, aos 33 anos de idade. E lá estava Maria de pé, firme, em lágrimas, é claro, mas firme, porque Maria é a luz para nós, é o exemplo de fé em Deus. Claro que é legítimo a dor, como não? Quem é que tem tanta dureza para não sofrer junto com o filho numa hora dessas? É legítimo a dor, é legítimo o sofrimento, mas é importante ter um entendimento de que a morte de fato ela não existe, porque nós somos espíritos eternos. Maria, confiante em Deus, esse espírito grandioso, esse é o exemplo que Deus deixou para nós, de pessoa de fé, porque o que é que vale tanto para nós, vale tanto ou mais que um filho. Maria deixou essa grande lição. Voltando para a nossa atualidade, em que, hoje por hoje, segundo dados do Ministério da Saúde e da Associação dos Secretários de Saúde, o Brasil contabiliza mais de 140 mil mortes causadas por essa pandemia. Pensemos, quantas mães perderam filhos nesses meses que vêm correndo, com tanta dor, tanta aflição, com essa modificação de vida. E aí eu pergunto, quem é que aprendeu a ver a morte sem chorar? Será que já não é tempo de buscarmos desenvolver um novo olhar sobre os ciclos da vida? Em 94, mais ou menos, acho que foi esse o ano, a Disney transformou em filme a história do Rei Leão. É a história de Mufasa e Simba. Mufasa, o rei, o pai, e Simba, o filhinho pequeno, que vivem no reino, e Mufasa, para defender o filho, acaba caindo numa emboscada e morre. E deixa um filho muito pequenininho. É linda a história. Mas ele se presentifica na vida de Simba pela promessa deixada a esse filho, de que ele não morreria, que ele estava mudando de plano, saindo para outra dimensão, mas seria presente na vida de Simba. E sempre que Simba sentisse saudade, olhasse para o céu e a estrela que tivesse brilhando na direção de Simba, seria ele o pai, para demonstrar que estaria junto de Simba e firme. É linda a história. Supostamente também uma história infantil, só que não. É uma forma lúdica e muito suave de falar sobre essas mudanças de plano, sobre esses fechamentos de ciclos que fazem parte da vida, os fechamentos de ciclos ou as etapas cumpridas. Essas etapas que a gente termina e parte para outra. Esse fechamento de ciclo que nós costumamos
objetivar o que é necessário, fechar um ciclo para que o outro seja aberto. Referindo a nossa existência, é encerrar um período para abrir outro, noutro plano, noutra dimensão, ou aqui mesmo, na Terra. É muito linda a história de Mufasa e bem apropriada. Usei muito como recurso terapêutico nos meus atendimentos. Enfim, outra página do Evangelho que nos traz uma nova perspectiva sobre a ideia de morte prematura, esclarecendo pontualmente que toda ação de Deus tem um propósito, tem uma razão para ser. Nada se dá ao acaso. Nós é que somos muito verdes ainda. Nós não temos maturidade cognitiva, espiritual, emocional, para entender os desígnios de Deus, desse Pai Supremo que só quer o nosso bem. Porém, na certeza de sermos eternos, almas imortais, que a vida implica ciclos a serem cumpridos. A morte significa o fechamento de um ciclo para que outro possa ser aberto noutro plano. Não subestimo de forma alguma o sentimento de dor e sofrimento pelas perdas, de forma alguma. Só trazendo aqui uma leitura esclarecedora que nos traz um certo conforto de sabermos que perdemos a convivência diária. Isso dói, isso machuca. Mas o conforto de sabermos que o outro permanece vivo, nós é que não compreendemos ainda. E o Espiritismo traz para nós esse alento, esse conforto. Para as mães que perderam os filhos, lembrando do poeta Khalil Gibran, aquele poeta libanês, que ele diz: nossos filhos não são nossos. Para dizer que nós temos os filhos num vínculo mais apertado, com mais compromisso. Mas, na verdade, todos somos filhos de Deus. Mudamos de posição, ora estamos desempenhando o papel de filho, ora desempenhando o papel de pai e mãe. Isso para a nossa evolução. Porém, Pai é Deus, que está lá e cá, dentro de cada um de nós. E aí, dentro desse conforto, fica a certeza de que nós estamos aqui e vamos para outro plano, fazendo mudanças. Porém, os laços espirituais, que são os laços do afeto, os laços do amor, esses não se desfazem jamais. Isso pacifica os nossos corações, nos trazendo conforto mesmo. E então, essa é a mensagem que traz o nosso amigo do plano espiritual.
de que nós estamos aqui cumprindo etapas, cumprindo ciclos. Portanto, não existe prematuridade. Nós é que não entendemos. Porque, compreendendo que Deus está em nós, por nós, e nesse movimento da vida, na condução de tudo, com o controle de tudo, não existe nada prematuro, nada antes do tempo. Tudo está no tempo de Deus. Não está no nosso, supostamente, mas tudo está no seu tempo exato, certo, correto. O tempo de Deus é o tempo certo. Então, encerrando aqui, né, teria muito o que falar ainda. Vamos agradecer a Deus por esse momento. Agradecer aos irmãos que vêm mediando, vêm trazendo para nós todo esse manancial de esclarecimentos, para que nós caminhemos de uma forma mais suave e consciente. E aí vamos parando por hoje, encerrando com nosso sentimento de gratidão a Deus, nossa gratidão eterna pela vida. A Jesus, gratidão pela disponibilidade de se pôr como modelo e guia. Gratidão a Maria pelo exemplo de amor e abnegação. E gratidão a Kardec por se disponibilizar, ser instrumento em serviço a Jesus e a todos nós. Nesse trabalho árduo, para deixar esse tesouro que é a codificação da doutrina espírita, que aos poucos vem nos trazendo luz por tantos esclarecimentos. Esse é o Consolador prometido pelo sublime Mestre Jesus de Nazaré. Que Maria esteja conosco hoje e sempre, a nos abençoar, nos abraçar e guardar. Principalmente as mães que sofrem hoje pelas perdas dos filhos, mas também aos filhos que choram as perdas das mães. Que Maria, esse exemplo de abnegação, venha nos trazer conforto. Que você tenha um bom dia e uma boa semana. E até o próximo encontro. De amor contagiante, cuida da minha alma neste caminho errante. Me envolva em seu manto, me inspira na seara do bem, enche minha vida de alegria, com todo o amor que o Cristo tem. Bendita sois vós entre nós, neste mundo de ilusão. Une os povos da terra, decreta todos irmãos.
livre.